Então, bom dia a todos. Hoje eu recebi de uma amiga querida, Eliane Salomão, uma mensagem linda dando os parabéns pelo nosso dia, Dia do Assistente Social. Então eu quero contar para vocês um pouco dessa minha profissão. Quando eu era bem jovenzinho, terminei o colegial, meu pai muito atarefado com 3 filhos na faculdade, e eu decidi fazer administração, trabalhar de dia e estudar à noite. E eu mesmo paguei a minha faculdade. Não contente, no final da administração, que eu fiz mais, eu acho que por admiração ao meu pai, eu não estava satisfeito e fui procurar uma psicóloga para fazer o que eu já devia ter feito lá atrás, que era para saber que profissão que daria melhor comigo. E aí deu que eu poderia ser um bom pediatra, um bom assistente social. E eu nem sabia o que era assistente social. Eu já era vicentino, eu estudei a vida inteira em colégio salesiano. Eu já era muito solidário com as pessoas idosas. Eu tenho várias histórias de morar com pessoas idosas, cuidar de pessoas idosas perto da casa da minha mãe, ainda na Manuel Prudente, que eu morei com a dona Lígia, que era uma professora aposentada do Rio, carioca. E, nossa, era uma outra mãe para mim, né? A quem eu tenho gratidão. E aí eu comecei a ver, nossa, existe uma profissão que eu posso ser bom, né? Porque eu não sabia ainda o fundamento, mas o que eu tinha aprendido com a psicóloga era assistente social, ajudava as pessoas. Então, ganhar dinheiro para ajudar as pessoas era muito bom. E aí eu comecei uma outra luta, fiz outro vestibular, passei, fui estudar. Então eu estudei 8 anos, pagando a minha faculdade, minhas faculdades, e de alguma forma aliviando meu pai e ajudando os meus irmãos no que eu podia. Porque sempre que você dá uma parte do enxoval para um, uma roupa para o outro, paga a carteira de motorista de um, e você está ajudando os pais. Então eu ficava muito satisfeito. E mais tarde meu pai me ajudou de outra forma. Eu já tinha a minha casa maior aqui na chácara, não tinha piso, ele mandou pôr piso em tudo. E eu nunca me senti menos por causa disso, eu sempre me senti orgulhoso por causa disso. Que bom, porque eu amava meu pai, amava minha mãe, amo, né? E, e a gente, por exemplo, eu era o companheiro dele de sítio, quando não tinha nem casa, que a gente dormia num quarto na casa do caseiro, que ele fez primeiro para pôr um caseiro e fez um quarto para nós lá. Era eu e ele sozinho que ia para me costurar para ele, cozinhar para ele. E ele dizia: cadê o meu cozinheiro para me ir com ele? Então a gente ia toda sexta e voltava domingo. Quando tinha a casa grande, aí todo mundo ia, porque também tinha mais espaço, e aí tudo bem, mas mesmo assim o cozinheiro ia. Então essa primeira parte eu quero dizer disso. Como que eu fui ser assistente social, e o meu primeiro trabalho foi na Mantiqueira. Eu fui fazer estágio, quando a Lu Fradique saiu, eu entrei, fiquei junto com a Cecília, eram 2 assistentes sociais, a Lu saiu para política, e eu entrei e fiz um bom trabalho, e fiquei lá. Depois o Dr. Rax comprou, se desmembrou a fábrica, ele tinha uma parte, e nós fomos para J. Armani Piquete. E foi assim que a minha vida profissional começou. Mas antes dessa vida profissional começou, vocês lembram de tantas histórias, que com 8 anos eu já trabalhava em casas perto da minha casa. A moça arrumava uma bacia com vinagre, eu passava em todos os tapetes, eram casas de gente muito rica. Eles ficavam vigiando. Se tinha um pelinho do nariz, põe o ocrinho assim, e vinha ver. Quando eu ficava com raiva, eu jogava tudo debaixo do tapete, que assim ela não via. Mas, de qualquer forma, eu trabalhei no FISC, trabalhei na funerária, e até chegar o tempo da faculdade. E eu tenho muito orgulho da minha história. São 60 anos que eu lembro
com mais alegria do que tristeza, muito mais alegria do que tristeza. Depois eu vou contar uma segunda parte dessa história. Então eu aproveito para desejar a todos os assistentes sociais do mundo inteiro parabéns, que Deus abençoe vocês, que sejam firmes e não paternalistas, que façam políticas públicas funcionarem dentro do seu local de trabalho para o bem de todos. Bom dia, um beijo a todos.